Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Eu era um aluno distraído, desconcentrado no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. E de 25 anos depois, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. E eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem. Na verdade, como eu produzo conhecimento sobre a inteligência e os meus livros são utilizados também em institutos de sobredotados ou gênios, eu estou mais do que claro que existem ferramentas universais que, se trabalhadas por todos nós, vamos desenvolver uma genialidade não genética, que não é aquela que armazena, não é aquela dada por uma memória super privilegiada, onde arquivamos todas as informações no córtex cerebral. A verdadeira genialidade, aquilo que nós mais precisamos na sociedade, está ligado às habilidades socioemocionais. Eu descobri, para mudar o status quo da minha história, que sonhos são projetos de vida e não desejos superficiais. E sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Para ser um empreendedor, para construir novas ideias, para entrar na faculdade de medicina, eu estudei 13 a 14 horas por dia. E na faculdade, para ser um médico diferente, eu considerei que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Meus professores saíam do leito dos pacientes, meus colegas, e eu ficava. Eu me interessava em entrar em camadas mais profundas do ser humano. Portanto, eu fui empreendedor para penetrar em áreas que as pessoas não adentravam e até os pacientes não adentravam. Queria conhecer os seus pesadelos, os seus golpes de ousadia, as suas aventuras, as suas perdas, as suas contrariedades, os seus oásis, bem como os seus desertos, e anotava tudo. E desde cedo comecei a perceber que há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Bom, então eu reuni sonhos com disciplina, mas a capacidade de interiorização, reflexão, a capacidade de considerar o outro como um ser humano notável e não mais um número na multidão. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Ninguém pode brilhar, seja na atividade intelectual, por exemplo, na carreira acadêmica, seja na atividade como executivo, como líder, ou seja, como um empresário, micro, médio ou grande empresário, se não aprender a correr riscos, pelo menos dosados. O cárcere da mesmice, ele é dado por circuitos fechados da memória, onde nós transitamos em apenas um bairro nessa complexa cidade da memória, que é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Mas fechamos o circuito em atalhos mentais e, consequentemente, não arriscamos a propor novas ideias, não arriscamos a colocar essas ideias para que os outros julguem e, consequentemente, para que eles também possam rejeitá-las, criticá-las e não assimilá-las. Quem ama apenas os aplausos não é digno da maturidade. Quem ama apenas o oásis não é digno da consciência crítica e da evolução da personalidade. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém. Então eu aprendi que sucessos e fracassos, perdas e ganhos, aplausos e vexames faz parte da historicidade de cada ser humano. E os grandes pensadores, e a minha teoria estuda os grandes pensadores, como eles saíram do lugar comum, os grandes empreendedores, eles usaram intuitivamente essas variáveis, romperam os atalhos no córtex cerebral, o circuito fechado, e aprenderam a andar por ares nunca antes respirados, correndo todos os riscos, inclusive o risco do ridículo, da estupidez, da não aceitabilidade. Portanto, essa é uma variável que fez parte do tecido intrínseco da minha trajetória. Foi o som certinho aí? Foi. Ah, legal. Como vão lá? Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Tudo bem?
Tudo bem, e você? Como tá? Tudo bem, última semana no remoto, a princípio. Vocês já estão sabendo das novidades? Provavelmente a gente realmente volte no 100% presencial semana que vem. Nosso aplicativo foi pro Jornal Nacional. O que aconteceu? Aquele aplicativo para monitorar as pessoas contaminadas e afins passou no jornal. O aplicativo da UFPR. É, sério? A pessoa não assiste TV. Eu vi pelo Instagram da UFPR. Veja lá depois a publicação. Vou ver. Eles desenvolveram um aplicativo para mapear a galera que, caso venha testar positivo, em quais salas entrou, com quem teve contato, e aí vai ser mandado um aviso para a pessoa que esteve no mesmo ambiente que essa pessoa que testou positivo, que teve alguém que você teve contato. E daí não deu. Mas isso foi desenvolvido, vai ser testado ainda. Tá, eu acho que está em fase de teste ainda. Não sei direito. Não tive tempo de olhar a publicação completa. Porque eles. Então deve ser relacionado ao check UFPR, lá dos QR Codes das portas. aham. Não sei se vai funcionar, não. Vamos pôr aqui entre nós. Enfim. Esperamos. Não, eu digo isso porque a gente já foi alertado umas coisas com relação a esse QR Code, etc. E eu não sei, assim, trago aqui, até se alguém souber me dizer, mas me parece que o maior risco é para quem não foi vacinado. E eles estão fazendo, né, exigência de Sim. comprovante de vacinação. Mas o maior risco é para quem não foi vacinado, pelo meu entendimento, assim, que é muito leigo nessa parte. Mas, Começo do ano, parece que 90% dos casos de internações eram não vacinados, né? O número ainda continua alto, mas eu não sei agora como está. Mas sim, eu acho que o pior é para quem não está vacinado. Meu desejo é só que a gente, então, se, né, tomara que dê certo e voltar para o remoto, mas que a gente continue no remoto, a gente não tenha mais todas essas complicações aí que nós tivemos com relação à pandemia, enfim, falta de vaga em UTI. Nós já estamos com alguns hospitais com 100% de lotação, né? Mas vamos ver, né? Nada, assim, tá todo mundo achou que a universidade iria deixar para retornar depois do carnaval. E daí, a princípio, tá tudo certo para retornar semana que vem. Vamos ver se depois do carnaval continua. Esperamos que sim, né? Mas ninguém sabe o futuro, como diz. Mas falando da parte boa, né? É que vou conhecê-los pessoalmente. Pelo menos a gente vai ter uma possibilidade de, acho que 2 semanas antes do carnaval, final do mês, deixa eu ver. Né? 2 semanas, final do mês a gente tem carnaval, e daí depois a gente vê como é que fica. Já conhecia o Augusto Cury? Já leram alguma coisa dele? Eu não. Sim. Ele é bem interessante as leituras, o direcionamento que ele traz, te traz da mesmice, te coloca para pensar e a refletir. Esse vídeo, acho, é um dos vídeos assim bem curtinhos que ele traz, mas que eu acho bem interessante, no sentido de que, normalmente, o que eu percebo em sala de aula? Percebo os alunos, às vezes, com vergonha, com medo de compartilhar ideias, ou de falar alguma coisa que esteja errada, medo de apresentação, né? O pessoal tem medo de ir na frente, apresentar trabalhos, tudo. E quando a gente olha que todo mundo vai passar por fracassos para chegar a sucessos, né? Nós vemos, então, que é parte da vida, a gente precisa ir aprendendo com isso. Então, tem que gravar. Então, acho que ele traz, assim, não só nisso, mas ele traz muitas coisas para a gente refletir nos livros. Acho que é bem interessante. Aí fica a dica aí para quem quer uma leitura diferente, né, dessa questão técnica da contabilidade, enfim. E o legal é que ele é psiquiatra, então
Ele estuda bastante essa parte aí da nossa mente. Quem sabe, né? Ele nos ajuda um pouco. Ele tem me ajudado já. Apesar de que eu não sou muito, igual eu falo, as pessoas falam assim, livro de autoajuda, eu não sou muito fã de livro de autoajuda, mas ele é livros, tipo, romanceados, né? Ele traz uma história e é bem facinho de ler e você consegue, então, entender a lógica que ele quer ali com relação ao que ele chama de janelas que nós temos na mente e que podem nos levar a caminhos autodestruidores ou que nos fazem melhorar, né, como pessoas. Então, é isso, queria trazer só um pouquinho, eu acho que eu gosto de trazer umas coisinhas mais diferentes, vou trazendo algumas coisas para vocês aí no início da aula, só para a gente iniciar, não direto, assim, no conteúdo. Aula passada nós não conseguimos fechar nosso conteúdo, mas acho que essa aula a gente vai conversar mais um pouco sobre planejamento, a gente teve um direcionamento aí de como é que a gente pensa planejamento estratégico, né? Deixa eu só voltar aqui compartilhando com vocês, mas aqui. Na aula passada a gente viu lá conceitos importantes que nós precisamos para entendermos quando estivermos tratando desses conceitos no planejamento estratégico. Fomos entendendo que é planejamento estratégico, a ideia de oceanos, oceano azul, oceano vermelho, e os tipos de organização, como que elas então vão direcionar suas ações, quais suas características, como é que é o planejamento estratégico pensando no tipo organizacional, né, um tipo preponderante organizacional. Aí nós vimos um pouquinho de que não existe um planejamento padrão, mas nós temos princípios, enfim, que nós consideramos para fins de planejamento estratégico, etapas, os tipos. Vimos aqui rapidamente, assim, né, um pouquinho da ideia das três. Eu tenho que gravar, por favor. As 3 etapas lá do planejamento estratégico, os 3 tipos de planejamento estratégico. Que a gente inicia pensando no planejamento macro e depois isso vai sendo dividido para a organização como um todo em planejamento tático e operacional. As diferenças, então, com relação a escopo, a amplitude, risco e flexibilidade dos planejamentos. E paramos aqui na ideia de vantagens e limitações do planejamento estratégico. A minha dúvida inicial aqui com vocês é se vocês conseguiram, se vocês chegaram a fazer já atividade, quem fez, o que percebeu ali que quiser comentar, né? Que poderia ser de vantagem, limitação, de decisão antecipada. Eu ainda não fiz, Pro. Eu não vi a aula passada, então eu não sei quando tem que entregar, se era só uma coisa pra gente fazer. Mas uma coisa que eu posso comentar é. Acho que o valor do dinheiro, o planejamento de quando você decide investir, quando você tem a disponibilidade de um dinheiro para investir e você consegue pegar uma taxa boa, sei lá, em alguma campanha de algum banco, enfim. Acho que mais ou menos isso. No sentido de ser uma vantagem, certo? Certo. Uhum. De que você consegue se organizar e planejar e quando você identificar uma condição favorável, realizar o investimento. Sim. É nesse sentido? Uma compra também. Uhum.
né, tendo os recursos, enfim, podendo fazer essas compras ou, enfim, os investimentos realmente. Então, você consegue, de certa forma, antecipadamente ir amadurecendo algum tipo de decisão, olhando as perspectivas que nós temos aí com relação ao ambiente, ao mercado, às situações. É possível rever, de repente atualizando os planos e se ajustando aí conforme as coisas vão acontecendo, porque você já, de certa forma, previu um cenário anteriormente, né? Mais alguém? Eu posso fazer um comentário, professor? Por favor. Na empresa que eu trabalho, já faz anos que eu trabalho, e aí se faz planejamento estratégico, né? Eu aprendi lá, né? Então, a limitação que eu vejo é que você tem que ter o conhecimento do seu negócio. Porque se você não conhece se você não tem bons indicadores e verdadeiros, não serve para nada, né? Então, primeiro você tem que conhecer bem o seu negócio, ter bons indicadores, seja de custos, de qualidade, de produtividade, né, reais, e aí isso vai te levar às vantagens, né? Que vai proporcionar a melhoria contínua, ano a ano, você impondo objetivos, né? E conhecendo também os seus concorrentes, o benchmark Tira para mim. Cortou aqui para mim, mas eu entendi a lógica. Por um lado positivo, né, Alexandre, ele vai forçar essa autoanálise da organização. Então, a organização vai buscar a autoavaliação das áreas, buscar conhecer como é que funciona a organização, se tem algum tipo de carência, se a organização precisa, enfim, de treinamentos, ou tem os recursos necessários, equipamentos, pessoal, etc. E, por outro lado, por se basear em estimativas, se esses números não estiverem corretos, né, essa autoanálise não for muito bem feita, a organização, como você disse, não se conhecer, então você acaba... Resolveu cair minha internet aqui, mas enfim, só para... E aí proporciona você ter ganhos anuais, né, mensais, enfim, proporciona a melhoria contínua, né? Enquanto eu não tinha percebido que tinha caído, tá bom, Alexandre? Mas achei que tinha só cortado. Só eu estava comentando aqui que pelo lado positivo do que você está dizendo, vai forçar essa autoanálise da organização, que ela vai buscar entender o que está acontecendo, se ela tem algum tipo de carência ou não, e qual é a perspectiva, né? O que ela tem de recurso. E de forma, vamos dizer assim, negativa, baseia-se em estimativas. Então, se essa autoanálise não estiver bem adequada, se a organização, como você disse, não se conhecer, então acaba que as estimativas já é baseado em estimativa, uma decisão antecipada. E ainda mais quando você parte de uma coisa que você deveria saber, que deveria estar certo e está errado, então compromete todo o planejamento. Alguém mais? Bom, de modo geral, a gente vai ter possibilidade de, enfim, quando a gente decide antecipadamente, você consegue coordenar atividades, né, você consegue ter dos participantes do planejamento, se envolvê-los com um comprometimento a priori de se realizar algo no futuro. Então, você consegue estabelecer esse comprometimento hoje. É igual você pensar assim que quando você faz um planejamento de algo para o futuro, você
está automaticamente se comprometendo, né, a realizar ações para que se chegue no objetivo ou na meta estabelecida. A gente pode pensar em vantagens no sentido de buscar eficiência, trazer destaque para essa eficiência no sentido de a palavra, valorizar e recompensar, né, eficiências a partir de avaliação de desempenho, etc. Você consegue definir responsabilidades também a priori, porque se você sabe para onde você quer ir como organização em termos estratégicos, você consegue, então, direcionar isso por toda a organização e fazer com que todos esses envolvidos estejam comprometidos. E se a gente decide antecipadamente, consegue colocar o que vai ser feito, a avaliação do processo como um todo fica mais fácil. Não só no final, logo ao longo de todo o processo, mas isso vai ficando mais fácil. Só que, por outro lado, nós temos a ideia de que a organização precisa se adaptar às circunstâncias novas que possam vir a acontecer, porque se o planejamento tem como base estimativas, a gente, obviamente, precisa entender que podem haver mudanças com relação tanto a expectativas, quanto também com relação a questões de volatilidade do ambiente, do macroambiente, que a organização está inserida. O problema de se decidir antecipadamente é que não é automático, então é uma coisa óbvia, mas não é só decidir hoje, daí você precisa de ações e direcionar para que essa decisão, esse plano estratégico seja adotado pelas pessoas que estão na organização, pelo menos pelas pessoas-chave da organização. Por isso, não sei se alguém aqui já participou de algum processo de fusão organizacional? Não, prof. Não? Quando acontece um processo de fusão organizacional, se vocês forem perceber, os gestores de áreas ou gestores de projetos normalmente são substituídos. Então, ou fica da organização, de uma das organizações, normalmente os gestores que já têm o foco com base no que a alta gestão pretende para fins de estratégia para a organização que está ocorrendo a fusão, né, nas organizações que estão ocorrendo a fusão, mas o normal é a troca da gestão, dos cargos de gestão. Então, justamente porque essa adoção pelas pessoas precisa acontecer e os cargos de gestão são os gestores, na verdade, de áreas ou de projetos, são aqueles que vão direcionar as ações nas suas áreas para que o plano estratégico seja alcançado. Então, é isso. E cuidado só, porque decidir antecipadamente não deve tomar o lugar da administração da organização. Então, a hora que a gente pega um planejamento estratégico, uma decisão, que é uma decisão antecipada, vamos dizer assim, não quer dizer que a administração, então, que é isso que vai ser seguido independente da administração da organização. Então, o plano não deve tomar o lugar da administração, mas, além disso, a administração também não pode ficar, igual a gente já falou, não pode ficar mudando o plano constantemente, enfim, de qualquer forma, sem o cuidado necessário, porque isso banaliza todo o processo e acaba fazendo com que ninguém mais acredite, desmoraliza tudo, né? E ninguém mais acredite, então, naquilo que foi decidido. Então, só para a gente começar a pensar em vantagens e limitações, mas quando a gente pensa no planejamento estratégico, a gente vai ter ferramentas e a gente vai ter um direcionamento para nos ajudar a pensar estrategicamente. E isso nós conseguimos ver a partir dessa figura, que eu acho que é a figura principal que nós temos aí
Acho que em termos de planejamento e controle numa organização, então, cadê aqui? Aqui nós temos, né, dentro do círculo que a gente chama de planejamento estratégico, efetivamente, e isso vai envolver definição de visão, da missão, objetivos, estratégias e políticas precisam estar alinhadas à missão e à visão, e o direcionamento dos planos, né, das metas aí de médio e longo prazos. Então, isso daqui é o que a gente entende hoje por planejamento estratégico. E o restante? O restante a gente tem a parte aqui à esquerda, ó, do conhecimento do negócio, da avaliação das questões relacionadas ao negócio, para que a gente entenda, então, como nós já vimos, né, essa necessidade de conhecer a organização, como o Alexandre falou, então, olhando os dados de desempenho, por isso a importância de um sistema de informação gerencial efetivo, né, que funcione, que traga dados corretos e tempestivos. Olhar todos os agentes. Lembra quando a gente viu não sei que aula, mas enfim, na primeira aula, da ideia do sistema e das conexões dessa organização, e que nós precisamos olhar todos os agentes que interagem com a organização? Então, aqui, os agentes internos e os agentes externos, né? Aqueles agentes do governo, sindicato, fornecedores, clientes, etc., vão estar aqui nos externos. E internos, a gente está pensando em colaboradores, né? De repente, as áreas da organização. Então, aqui, como que a organização vai se direcionar internamente. E avaliar a organização considerando quais são seus riscos, suas oportunidades, né, que envolvem a organização, as forças e ameaças. E aí, alguém reconhece o risco, oportunidade, força e ameaça? SWOT. SWOT, né? Nós vamos ver a SWOT. Acho que a análise fofa é mais bonitinha. É? Pode ser também. Então, a FOFA ou a SWOT, ela vem nos auxiliando no entendimento da organização. Então, quando o pessoal fala assim, planejamento estratégico, às vezes a gente vem na cabeça SWOT, né? Pode fazer a análise SWOT. Mas isso é o pré-planejamento. Então, tudo isso daqui é pré-planejamento. Depois a gente vai direcionar, então, o planejamento estratégico. Lembrando que visão e missão define-se, e daí depois pode... Não há necessidade toda vez que você fizer o planejamento estratégico definir visão e missão, mas se parte da visão e da missão, tá? Então, estabelecimento de objetivos, né? Os planos de médio e longo prazo. E uma vez estabelecido o plano estratégico, isso é direcionado para o plano financeiro, que a gente vai ver aqui na disciplina, que é o orçamento. Então, o que a gente vê na disciplina? A gente vê os 3 quadrinhos aqui, além da ideia de ferramentas que nos auxiliam a fazer o pré-planejamento. Vamos conversar um pouquinho sobre controle de orçamento. Como a nossa disciplina ela é reduzida esse semestre, provavelmente a gente não vai ficar fazendo muita lógica de controle, mas para a gente conversar um pouco a ideia. Mas a gente vai começar a desenvolver, então, orçamentos, né? Que é o quê? É o plano financeiro que vem a partir do planejamento estratégico desenvolvido. E daí todo o ciclo, né? Faça o controle, verifica o que foi realizado, volta aqui, reanalisa plano de médio e longo prazo. Pode, inclusive, esse ciclo ser maior aqui, fazer o retorno aqui para o planejamento, para avaliar como é que estão as expectativas aqui, o que tem acontecido, inclusive com novos dados aí de desempenho, para então a gente rever os planos de médio e longo prazo. E, às vezes, manter alguns, ajustar outros, enfim, né? Então, essa é o que a gente chama de visão geral de planejamento estratégico, é o quadro macro, aí quando você fala assim, precisa entender como é que faz. É isso aqui, olha para cá, você já tem uma noção aí. Por isso que eu disse que
O Fresati, ele tem, de forma mais sucinta, traz o entendimento de forma mais sucinta e rápida sobre planejamento e orçamento, né? Porque ele tem aí algumas planificações, desenhos bem interessantes. Dúvidas aqui? Professora, eu percebo às vezes que essa visão e missão nos sites assim, das empresas normalmente são bem superficiais, assim, né? E deixa mais para os planos mesmo, questão mais específica, parece Então, bem genérico. vamos falar de visão e missão? A gente já fala sobre visão e missão. Deixa eu só ver quem falou comigo aqui. Cadê? Ih, não sei mais quem falou comigo. Eu. Aí, Helena. Tá bom, Helena, a gente vai falar hoje de missão e visão, e daí qualquer coisa me lembra lá e a gente conversa um pouquinho, pode ser? Pode sim, professora, obrigada. Então, só para a gente encerrar a aula passada, né? Trouxe aqui que tipo de problema ocorreria se a empresa, ao invés de pensar em toda essa lógica aqui que nós tivemos, que nós conhecemos, se ela desenvolvesse um orçamento sem antes elaborar um planejamento estratégico. E aí, o que acontece? Vou desenvolver um orçamento, mas não tem planejamento estratégico. Ela não ia saber de onde angariar dinheiro e para onde iria esse dinheiro, o que fazer com ele, então podia ter falência, né? Dependendo do caso. Faltaria elementos, de repente, né? Mas é isso mesmo. Então, o que acontece? Tem uma história uma historinha rapidinha assim, que o professor Fresati conta. Eu fui estagiária docente do professor Fresati, então aí eu trago umas coisinhas assim que me chamaram a atenção. Ele fala assim: imagine 3 barqueiros, né, fazendo uma viagem, necessitando fazer uma viagem. O primeiro deles, para fazer a viagem, ele verifica qual é o destino que ele vai seguir, carrega as mercadorias, verifica combustível, chama a tripulação e parte o mais rápido possível. O segundo, além de verificar o destino, ele avalia as rotas, dá uma olhada nos mapas, verifica, né, as escalas, lógico, verifica o combustível como o primeiro, mas também verifica as condições climáticas e outros recursos necessários, então, e parte para o destino. E o terceiro, verifica o destino, reúne a tripulação, aí define responsabilidades da tripulação a priori, faz um plano de escalas, define uma data de chegada, busca recursos também, não só para ir, mas para retornar de volta, e daí, de repente, identifica que está próximo do Natal e decide, então, reduzir o prazo de ida e volta para que todo mundo chegue a tempo no Natal, né, para estar com a família, e sai para o destino. Então, o que acontece? Quando a gente olha para os 3 barqueiros, né, e olha eles, o que eles vão fazer e o que eles estão considerando, então, para fins da viagem, todos têm o mesmo objetivo, que é realizar a viagem. Só que o planejamento de cada um foi diferente. E as antecipações aos problemas também foram diferentes. É a mesma lógica, né? Quando você vai para um local, sei lá, vou sair. Chamo um táxi, agora é Uber, né? O 99, como a gente já viu ali, que estamos com 99 nessa análise do Uber aí para tentar ser pioneira, mas uma empresa analisadora. Mas então chama lá um Uber 99 e tal, ou no nosso caso aqui, o táxi, para ficar mais fiel ao exemplo. Chamou o táxi, o taxista chega, você entra no táxi e ele diz: para onde? Você fala: não sei, só vai rápido que eu tô com pressa. Então, é nesse sentido, né? Então, você vai chegar a lugar nenhum, a pressa acaba fazendo com que você, muitas vezes,
desenvolva algo ou pense em algo sem avaliar os riscos antes aí, como deveria. Então, só para a gente pensar que a importância de um planejamento estratégico. Alguém me perguntou, eu só não queria encerrar, deixa eu só voltar aqui. Alguém me perguntou, aula passada, sobre cosméticos, indústria de cosméticos. Eu anotei o nome, vamos achar. Aqui. Não sei se está aí na aula. Foi nessa turma? Gerson, foi o Gerson. Gerson tá aí? Gerson. Tá no chat, professor. Sim, professora, fui eu. E aí, Gerson, conseguiu pensar nas empresas de cosméticos? Com base no que a gente conversou um pouquinho, nos tipos de organizações? Não muito. Só pesquisei sobre as principais empresas, né, do ramo, como Boticário e Natura. Uhum. Só. E o que você percebeu lá? Que eles estão tendo de ações estratégicas? Você chegou a dar uma olhada? Como é que foi tua percepção com relação ao Boticário, Natura? Então, eu vi que, por exemplo, eles precisam de uma... desculpa, professora, estou entrando em casa agora. Eu percebi que essas empresas precisam de uma avaliação estratégica muito profunda. Só. Isso que eu percebi. No geral, o que a gente... Assim, igual eu falei, meu conhecimento não é empresa de cosméticos, mas quando a gente usa um cosmético, a gente... E isso inclui um monte de coisa, né? Tanto homens, mulheres, nós usamos cosméticos. E isso inclui também nosso bem-estar. Então, acho que o principal foco quando a gente fala em cosméticos vai ser em alguma estratégia que gere confiança e confiança na marca de um modo geral, porque como a gente tem tanta mudança, tanta inovação, essa necessidade da indústria se inovar constantemente no sentido de design, no sentido de produtos, de colorações ou enfim, de usos, né, necessidades, a gente começa a perceber que o foco não é no produto, pelo menos a meu ver. O foco é na confiança que essa marca gera. E uma vez que essa marca gera confiança, você acaba adquirindo adquirindo algum lançamento de cosmético, então, que essa marca traga, né? Então, a princípio, olhando para as indústrias de cosméticos, o que eu conseguiria olhar de planejamento estratégico, de tipo de organização, seria um tipo de organização que vai buscar se consolidar em termos de confiança de marca. E é uma organização prospectora, e a prospecção dela é sempre no direcionamento lógico, de produtos, buscar estar acompanhando o mercado, mas a marca acho que é fundamental. Diga, Helena. Professora, essa confiança também pode ser, por exemplo, agora tem muito daquilo dos maltratos aos animais, né? Das empresas serem... Esqueci a palavra, como se pronuncia agora, mas... Serem livres de maus tratos, testagem... Isso, obrigada, amiga. Serem... Tipo, isso também influencia, né? Isso também pode estar dentro das estratégias, porque é bem divulgado agora, né? Isso vai estar dentro a organização vai ter que fazer análise, então, por exemplo, do mercado, entender qual é o consumidor que ela está buscando e entender que estamos num momento em que
bater num cachorro é pior do que bater numa criança. Modo de dizer. É. Infelizmente, né? Tem essa questão ainda. Então, essa lógica de cruelty free e de não testar em animais, etc., realmente traz essa confiança de que a marca não está fazendo nada anti-ético. Não sei se é anti-ético. É que teve toda uma mudança, né? Porque antes era muito testado, então todas as empresas assim, tiveram que se reinventar nessa questão do teste. Então, é algo que teve que ser repensado. Sim. Thalia. Isso da BOT que eu vejo, eu acho que entra a questão da análise SWOT, eles veem oportunidades, foi o lançamento deles agora. Eu acabei de pesquisar aqui, a marca, parece que em 2019 já recebeu o reconhecimento que não testava em animais. Aí tem a PETA, né, que é meio que um regulatório lá. Mas eles aproveitam muitas oportunidades de tendência, de mercado, de meme, que nem a gente sempre agora teve o lançamento do pêssego, a galera sempre usou o emojizinho de pêssego para se referir a bumbum. Eles relacionaram exatamente o pêssego com produtos que tem hidratante, tem o esfoliante, e aí tem o Body Splash, que é um perfume normal, o creme, mas cuidados exclusivos para o bumbum, esfoliante. Então, eles linkaram de uma forma muito legal. E é uma marca que já tem confiança no mercado, já tem vários títulos, alguns certificados. Então, eles juntam as duas coisas muito bem. O engraçado é que eu tenho amigos paraguaios, né? E eles dizem assim que eles vêm para o Brasil comprar Boticário, enquanto a gente vai para lá comprar produto importado, né? Enfim. Mas é uma coisa assim que realmente, né? Eles estão utilizando muito as mídias sociais, têm trazido essa mudança, mas vejam que se não é uma marca conhecida de confiança, precisa gerar confiança. Primeiro, e daí depois, né, você consegue, então, aceitar mesmo as associações e aceitar os produtos e as inovações que eles trazem. Emílio. Então, professora, eu queria dizer... pode falar. Tá, professora, eu acho que eu vou levar para uma parte, tentar levar para a parte do planejamento estratégico, né? Tipo, eu vejo que as duas empresas fazem essas formas de mercadológicas, né? Se tratando de ganho de mercado nesse setor de formas diferentes, né? Então, se a gente acompanhar um pouco a Boticário, né? Ela vem comprando empresas, né? Fazendo fusões, enfim, na verdade, incorporações, né? Vem comprando essas empresas menores para ganhar um espaço de uma maneira diferente no mercado, né? Então, e a Natura, ela já vinha com uma essência mais natural, de forma geral, né? Então, assim, apesar de hoje o foco ser nessa parte, as duas empresas fazem isso de maneiras diferentes, né? E aí eu acho que é onde entra a questão do planejamento estratégico, que é como fazer essas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho o objetivo de continuar fortalecendo a minha marca, né? Por exemplo, no caso da Natura, com esse perfil mais natural, eu tenho um tipo de direcionamento quando eu vou definir essas atividades que eu vou fazer. Eu tenho pilares, né? Prioridades diferentes. Já, por exemplo, a Boticário, fazendo através de fusões, por exemplo, de aquisições, no caso, né? Ela já tem um outro foco. Então, por exemplo, pode ser que, no caso tô chutando, tá? Mas, tipo, no caso da Boticário, por exemplo, ela precise de maiores verbas para determinada área para conseguir fazer essas fusões. Já, por exemplo, a Natura, no caso, ela pode destinar esse valor, né? Por exemplo, o valor equivalente para branding, por exemplo, né? Então, são formas que eu vejo, tipo, mesmo estando construindo confiança ou aumentando market share, enfim, são construídas de formas diferentes, né? E eu acho que nesse ponto que entra a questão que a gente falou, né? A distribuição de budget para as áreas, por exemplo, planejamento financeiro,
né, entre esse planejamento estratégico primeiro, para ver como a gente quer fazer isso, beleza? A gente quer ganhar esse mercado, beleza? Como a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma marca do zero e vai tentar entrar, ou a gente vai, tipo, comprar uma marca que está ali dentro, ou vamos tentar entrar com um produto específico que é da linha Natura, ou, entendeu? Então, eu vejo que são formas diferentes de fazer a mesma coisa, sabe? Emílio, isso me chamou a atenção, sabe por quê? Que a estratégia, por exemplo, quando a gente pensa em público-alvo, do Boticário foi marcas diferentes, certo? Então, você olha Eudora, quem disse Berenice, Boticário, e são marcas diferentes para público-alvo diferentes. Então, o Boticário ele não utilizou da marca Boticário para atingir o público-alvo mais de produto mais inferior, como quem disse Berenice, por exemplo, e Eudora. Já a Natura, não. A Natura, a estratégia dela foi, ela utiliza o nome Natura, só que ela tem uma linha mais cara, vamos dizer assim, para um público específico, e outra linha para um público, né, que está buscando a economia, que tem as embalagens mais simples e etc. Então, estratégias diferentes também de busca de público-alvo. Até mesmo das vendas, né? Se a gente for parar para pensar. E aí é forma diferente de ver essa questão, né? Porque o Boticário, ele tem... a gente percebe, né? Muito mais focado em lojas, né? De forma geral. Tipo, pontos, no caso, né? Uhum. Tipo, a Natura, por exemplo, eu vou dar outro exemplo, a Avon, né? Que também entra nesse ponto de cosméticos. Tem muitas pessoas que, tipo, revendedores, né? Então eles têm dois tipos de público, de certa forma, né? Então, assim, um é de uma forma que eles procuram, estimulam a venda, e o outro é de outra forma, né? Então, assim, também tem essas diferenças. Sim. Gerson, queria falar? Acho que também queria comentar, né? Sim, professora, desculpa, eu estava num trânsito muito ruim. Então, eu já sanei bastante das minhas dúvidas com o Emílio. O que eu queria falar é que a senhora pegou alguns exemplos de empresas tecnológicas no começo. Daí, para mim, eu entendo assim, que para a gente avaliar essas empresas é muito, muito, muito mais fácil do que uma empresa do ramo cosmético, como que a gente está falando agora. Aí eu queria saber se essa avaliação, essas empresas, elas fazem essa avaliação pela política da empresa, da confiança dos clientes, ou essas empresas aproveitam por exemplo, se está tendo um debate social agora, tipo, a empresa pode aproveitar disso e tipo, colocar mais foco sobre a política dela. Se isso também é um tipo de planejamento estratégico. Emília, preciso que você faça a pergunta de outra forma, que eu não entendi a pergunta. Ixi, Emília, não, desculpa, Gerson. 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 Tá. Pergunta para mim de uma outra forma, que eu não entendi a sua pergunta. No começo da aula, né, a senhora pegou como exemplo algumas empresas do ramo tecnológico, que é muito fácil de avaliar, né? A gente compra um celular, a gente faz a ficha técnica e a gente consegue ver tudo que é bom, tudo que não é bom, certo? Só que dessas empresas que a gente está falando agora, o que eu quero dizer é que a gente precisa, tipo, de uma avaliação completa, que não basta comprar um produto que a gente fala que vai usar e uma outra pessoa pode ter uma outra percepção, sendo que para uma empresa tecnológica, a ficha técnica é, tipo, quase para todo mundo, assim, né? Quase, eu posso dizer, 90% das pessoas podem concordar ou não que esse produto é bom. Só que para uma empresa de ramo cosmético, essa empresa precisa de uma política de venda, né? De uma confiança do público, né?
Aí, minha pergunta é sobre a questão de planejamento mesmo. Por exemplo, uma empresa como o Boticário tem uma política de diversidade, vamos ver como um exemplo. E com isso, essa empresa atira, né, um nicho de pessoas, né, para comprar seus produtos. Por exemplo, pessoas negras com cabelo cacheado. Então, cria um produto para tal tipo de pessoa, entendeu? Se eu quero saber esse tipo de planejamento, se é válido mesmo para uma empresa assim, se é o único tipo de planejamento, ou também pode ser, por exemplo, por avaliação assim de produtos, mesmo que eu sei que é uma coisa que vai demorar, né? Por exemplo, se a gente comprar um shampoo para usar no cabelo, a gente não vai ver o resultado tipo agora mesmo, né? Vai ter que esperar um tempo. Agora eu quero saber mesmo se essas empresas somente usam política, por exemplo, política estratégica, né, para vender seus produtos, marketing, essas coisas mesmo, né? Se tudo isso faz parte do planejamento dessas empresas. Gerson, olha só, independente se é empresa de cosmético, com tecnologia, etc., você pode gostar ou não de um produto. A diferença é que, normalmente, é muito mais fácil, como consumidor, você dizer assim que, não deu certo agora esse shampoo e comprar outro, do que dizer, não deu certo meu smartphone. Eu não gostei do smartphone e daí o investimento é muito mais alto. Então, por isso que eu disse que, no meu entendimento, o foco dessas indústrias de cosméticos está sendo na confiança da marca. Porque elas vão trazendo produtos novos, por exemplo, shampoo, vai trazendo shampoo novo, não sei o quê. E daí, uma coisa se ela gerou confiança de marca, você vai acabar, de repente, investindo e tentando verificar se é bom ou não. A estratégia das organizações, como é que a gente consegue começar a olhar a estratégia? Onde que a gente vai para entender a estratégia dessas organizações? Primeiro ponto é na visão e na missão empresarial. Esse é o direcionamento, que é o que a gente vai ver agora, de qualquer organização. É o norte para o que ela faz, como que ela faz e para onde ela quer ir com a visão. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é olhar relatórios de administração, olhar nos relatórios divulgados o que ela tem considerado. Só que relatório de administração é um documento elaborado pela própria administração da empresa e que pode estar mascarando alguma coisa. Então, também olhar o que está acontecendo em termos de notícias, em termos de mercado, como é que essa organização atua. Pensar aqui, igual a Natura. A Natura não é porque um produto é natural que ele é sustentável, mas a Natura ela tem um foco em sustentabilidade, tem ganhado prêmios com relação à sustentabilidade, então ela, de certa forma, ainda tem um pezinho de quem diz a Natura não é totalmente sustentável, mas ela tem buscado e tem uma política organizacional de sustentabilidade. Então, o que vai definir a estratégia de uma organização? Visão, missão e estabelecimento das políticas. E isso vai conduzir também, e deve conduzir, os gestores, a alta gestão, para a definição da melhor estratégia. Agora, se o público-alvo da organização vão ser pessoas, sei lá, pessoa X, de classe tal, ou se vai ser um público mais específico ainda, aí depende da estratégia que essa organização está buscando. Então, não sei se me fiz claro, porque eu também não sei se eu compreendi perfeitamente só a questão, mas a ideia é que a gente vai começar agora a ver ferramentas para pensar em estratégia. A gente vai ver a visão, vamos ver missão empresarial, vamos entender como é que se define uma visão e uma missão, e olhar algumas visões e missões empresariais para entender toda a lógica estratégica. Sim, obrigado, professor. Imagina. E conforme você vai tendo dúvida, Gerson, vai trazendo ao longo da disciplina, tá? Vai perguntando, às vezes, se eu não conseguir sanar completamente a sua dúvida agora,
De repente, quando surgir algum tópico específico, me chama aí e a gente vai conversando. Pode deixar, professor. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu abrir o outro. Deixa eu ver se... Aqui. Ufa, ainda bem que eu não ponho ano aqui nos slides, né? Senão tinha um período que colocava ano, dava problema. Vamos lá. Então, ver se consigo só passar aqui. Nós vimos essa figura, né? A gente entendeu um pouquinho essa figura. E hoje a gente começa a ver aqui, como eu falei, então, ainda nós vamos para a visão e missão organizacional. Nós vimos a lógica, né? A questão, não vou passar aqui não. O caso do Google vai ficar para vocês como atividade dessa aula. E o caso Google, a gente discute o caso em sala na terça que vem. Então, porque vocês fazem a postagem até terça, mas a gente daí discute o caso Google na terça que vem um pouquinho, daí presencialmente. Ou na sexta, vamos ver o que acontece aí de... Não, é que daí vocês têm que publicar até terça, então na terça a gente tem que discutir. Então, depois são 5 questões, tá? Depois eu passo para vocês. Professora, Então, pode falar. só uma dúvida rapidinha aqui. Na minha empresa, eles implantam um programa chamado 5S. Não sei se a professora conhece. Me refresca a memória, não sei se eu conheço 5S. São 5 letras japonesas, né, que começam com S e tal, que é da questão da utilização, organização, limpeza, Não conheço. Enfim, eu só ia perguntar se isso entra como parte de planejamento estratégico, é um plano que, tipo... Fala um pouquinho mais, Vinícius, do 5S, então, para mim. Professora. Basicamente, tipo, são 5 questões que eles usam, 5 passos para uma empresa ela fluir bem, sabe? É a questão da organização, ter uma organização dentro do espaço que você vai trabalhar, ter uma limpeza dentro do espaço que você vai trabalhar, uma padronização e, tipo, uma disciplina considerável, sabe? Diante disso, tipo, eles buscam sempre seguir esses 5 passos como forma essencial para o funcionamento da empresa, porque eles acreditam que todo mundo vai cooperar da maneira correta, sabe? Isso tá me parecendo cultura. Estabelecimento de cultura organizacional. Entendi, beleza. Tá? Daí, a partir dessa cultura, não sei se chega a ser política. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Nós estamos... É que eu tô aqui, não. Isso aqui já vimos. Então, hoje a gente vai ver... Antes da gente chegar no entendimento de visão e missão, eu queria passar por uma breve contextualização com vocês da evolução da estratégia de negócios. Porque lembra que nós vimos que a estratégia de negócio surgiu a partir de 1940, alguma coisa. O pessoal é muito boa de número. Mas ela surgiu nos anos 1940, mais ou menos, 1950, essa época aqui. Alguém lembra a data certa? Que eu não lembro no slide lá. Até porque, enfim. Mas, e daí ela vem tendo sua evolução, e a partir da evolução da estratégia nos negócios, nós temos as ferramentas que nos auxiliam no entendimento do negócio. Então, nos anos de 1950, o foco principal da estratégia nos negócios era o planejamento e o controle financeiro. Presta atenção na aula, deixando no celular. Então, olha lá, presta atenção, a mãe falando. Não sei se a mãe fecha o microfone, por favor. E vamos lá. Então, planejamento e controle financeiro. Então, fazendo uma previsão financeira, um orçamento financeiro aí focado para 1,
2 anos, com base nos resultados que eles conseguiam analisar do passado da organização, para fazer um planejamento de investimentos. Então, o orçamento e essa previsão financeira era especificamente para planejamento de investimento e avaliar projetos de investimento. Então, prevendo um tipo de demanda de mercado, alguma coisa assim, o planejamento corporativo pensado para 5 anos, mas mais no sentido financeiro, a princípio aqui nos anos de 1950. De 60 até 70, a gente tem o surgimento de um pensador que a gente chama que é o pai, que a gente chama de pai da estratégia, da gestão estratégica de negócios, que é o Igor Ansoff. O Igor Ansoff, então, ele vai entender a necessidade de planejamento estratégico, pensando em crescimento, né, da organização e nessa previsão de médio e longo prazo. Então, já vai sair um pouco aquele foco de 1, 2 anos e a gente vai começar a pensar em médio e longo prazo. Então, o planejamento estratégico a partir da gestão estratégica de Ansoff vem no sentido de ser mais centralizado, partindo da alta administração da empresa, e surge aqui a SWOT. Então, nesse período aqui que a gente tem a SWOT, pensando nesse ajuste entre ambiente interno e externo, entendimento do que a organização tem de recurso, o que tem no mercado, e daí fazendo o ajuste, para fins de planejamento corporativo mesmo. E aqui ocorreu isso, principalmente porque na parte empresarial, as organizações estavam passando por novos setores. Então, surgiram novos setores de mercado, e um negócio começou a adquirir outro. Então, começou a ter muita aquisição e fusão nesse período aqui de 1960 até início dos anos 70. De 70 até meados aí dos anos 80, a gente vai ter uma estratégia para posicionamento em termos de liderança de mercado. Então, viram lá que nós tivemos o surgimento da SWOT, entender ambiente interno, ambiente externo da organização, mas aqui a gente tem um foco no mercado. Então, buscando selecionar a indústria, buscando selecionar mercado, verificar portfólio em termos, né, da organização para conseguir, então, uma liderança de mercado. As organizações começam a entender que é possível se posicionar estrategicamente em termos de unidade estratégica de negócios. E Michael Porter, então, escreve o livro Competitive Strategy, que ele vai trazer ferramentas, que nós vamos ver mais para frente na disciplina, para fazer essa análise de mercado para fins de liderança, né, organizacional no mercado. Então, isso acontece principalmente porque a gente tem uma fase de instabilidade macroeconômica, aumento de competição internacional e essa dificuldade de planejamento de longo prazo. Então, a lucratividade acaba recaindo no ambiente externo, né, no mercado. Muito, de certa forma, parecido, não pensando em internacionalização, mas com a pandemia, o que a gente teve? A gente teve mercados específicos que tiveram retorno, né, e alguns mercados que basicamente faliram, né? Algumas áreas aí que não tiveram movimentação em termos expressivos de mercado. Então, o foco aqui vai estar pro mercado e pensando em indústrias, né, para fins de liderança de mercado. De 80, no final dos anos 80, então, até os anos 90, a gente tem autores diversos aí, como agora esses daí que estão em tela, e eles vão trazer a lógica para recursos organizacionais. Então, a estratégia vem para dentro da organização, então sai do foco externo,
começa a ter o direcionamento interno. E esses autores, eles trazem publicações com base, publicações sobre estratégia com base em recursos. Então, a mudança estratégica externo para interno, a estratégia, então, vem como recurso, olha os recursos como vantagem competitiva e olha para as capacidades organizacionais internas, buscando aí a organização como principal foco de vantagem, ou principal fonte de vantagem para fins de vantagem competitiva. Então, o foco vai, como é recursos organizacionais, vai para habilidades, para aprendizado, para conhecimento. Aí que surge os indicadores de desempenho, como o Balance Scorecard, né? Os mapas estratégicos para fins de avaliação de desempenho, que é o Balance Scorecard, que provavelmente vocês vão ver na disciplina de controladoria. A partir dos anos 2000, a gente tem um direcionamento mais para inovação estratégica e organizacional. Então, mercados novos, oceanos azuis, inovação de valor e o tamanho da organização ajustado. Então, não mais grandes corporações, exagero de tamanho de organização, mas sim tamanhos mais reduzidos, mais enxutos, flexibilidade, responsividade, buscando estratégias cooperativas, de repente, então, não colocar tudo internamente na organização, mas sim cooperações estratégicas para que a organização não precise chegar a um tamanho ou uma complexidade tão gigantesca, com foco, iniciando aí o foco na responsabilidade social corporativa. Então, é onde a gente tem o desafio do trade-off valor-custo. Tá? Então, aquelas organizações que buscam como vantagem competitiva tanto a inovação quanto baixo custo, a redução de custo ao mesmo tempo. Então, aqui que a gente tem, então, nos anos 90 aqui surge o Balance Scorecard, mas a utilização efetiva acontece a partir dos anos 2000 aí, enfim, são, dentre outras estratégias, roadmapping, enfim, que vai fazer buscar sintetizar decisões aí por tempo, a partir de conexões, enfim. Então, é a partir dos anos 2000 que a gente tem esse direcionamento estratégico nas organizações. E depois, hein? Em 2010, a gente vem com... Já ouviram falar da indústria 4.0? Um tema muito em voga aí, né? Muito abordado. Sim. Então, a indústria 4.0, que a gente chama de quarta revolução industrial, vem aí em meados de 2010, mais ou menos começa, surge em meados de 2010, a partir do governo alemão, com foco em alta tecnologia, estratégia de alta tecnologia, para que a fábrica, para que as empresas elas tenham toda essa, como é que a gente fala, informatização, o uso de informatização, que eles chamaram aqui de fábrica inteligente, no sentido de usar sistemas cyberfísico, vamos dizer assim, sistemas inteligentes mesmo, que monitoram, que a partir de inteligência artificial monitoram os processos físicos numa fábrica. Tá? Então, acabam sendo capazes, inclusive, de tomar decisões descentralizadas ali, né, conforme os problemas que vêm acontecendo, pelos próprios sistemas virtuais. Então, o que a gente tem da transformação da indústria, a partir da transformação digital, a partir de realidade virtual aumentada, enfim, que daí surge muita coisa aí que a gente está vivendo. Vem a ideia de Big Data, da internet, enfim, conectando tudo e trazendo essa que a gente chama de
computação cognitiva, né? Vem trazendo toda essa informação a partir de realidade virtual e de alta tecnologia. Certo? Então, é o que a gente tem aí a partir de 2010. E agora, 2020, nós estamos passando por uma nova revolução, que é o que chamam de indústria 5.0. Então, lógico, continuamos com o foco em alta tecnologia, continuamos com a vertente da indústria 4.0, mas pensando em reumanização. E eu não troquei nada daqui, né? Só troquei a primeira frase. Mas, enfim, a ideia da indústria 5.0 é que você vem trazendo o melhor do ser humano, então, aliado à indústria 4.0. Por favor, desconsidere que isso aqui é lógico, a gente tem alta tecnologia, tem fábrica inteligente, tem realidade virtual, mas o foco na indústria 5.0 é linkar tanto o ser humano, no sentido de que vem o potencial criativo, a decisão estratégica, tudo no processo de fabricação em conjunto com a indústria 4.0. Então, o objetivo aqui na indústria 5.0 está sendo uma tendência para buscar resultados além dos financeiros. Então, toda a transformação da indústria vai buscar também qualidade de vida e sustentabilidade. Então, já é um discurso que vem vindo, mas aí entrou toda essa lógica de indústria 4.0 e nova revolução industrial, mas agora voltando o pé de novo na sustentabilidade que nós tínhamos iniciado lá nos anos 2000, mas focando em toda a sociedade aí, né? O objetivo é não apenas para quem está envolvido no processo, mas de certa forma para toda a sociedade. É o objetivo da indústria 5.0. Vamos ver os próximos capítulos da novela, mas a ideia é que a gente tenha a valorização do ser humano, então, como recurso organizacional importante no processo como um todo. E a pandemia nos trouxe isso, né? A pandemia nos trouxe essa realidade do ser humano como estratégia, como fonte criativa e de rápida mudança quando de algo que acontece aí inesperado. Professora, sim, deixa eu voltar só é para até engraçado, né? Tipo, a gente vê essa reumanização aí e, tipo, o que a professora falou em relação a gente valorizar o ser humano dentro de uma instituição no geral, né? Como estratégia, enfim, como planejamento estratégico. É engraçado, tipo, os seres humanos que tomam conta das empresas, que tomam decisões, e, tipo, não é humanizado isso, tipo, é totalmente contraintuitivo, assim, né? Então, eu vejo que, beleza, acho que em vários momentos até isso foi subjugado, né? E ainda bem que a gente está passando por um momento que isso é valorizado, mas eu acho que isso como um todo, assim, a gente tem que levar isso, porque não faz sentido, assim, reumanização quer dizer que durante um momento a gente parou de ser humano, tipo, é engraçado, né? Eu não tô criticando o slide, tá, professor? Eu tô só refletindo sobre o tema, né? Então, é bem legal ver isso, mas ao mesmo tempo é, tipo, a coisa para pensar, né, cara? Em que ponto a gente parou de pensar tanto no ser humano que precisou vir uma pandemia pra gente falar, não, agora a gente valoriza o ser humano. Tipo, é muito bizarro essas coisas, assim. Eu só, por favor, Emílio, só não queria dizer que foi a pandemia que gerou. A pandemia acho que veio reforçar. Eu não tenho base científica para dizer que foi a pandemia, tá bom? Só para deixar claro para você aqui, dizer assim que a gente precisa ler Habermas e entender o que ele disse lá quando a gente tem todo um sistema. O que acontece? O sistema e a vida, né? Habermas vai dividir. E ele diz assim que a gente deveria utilizar o sistema, né, essa geração econômica, etc., para melhorar a vida, para melhorar nossas relações, nosso bem-estar, nossa vida como um todo.
E o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente usa a vida para melhorar o sistema. Nosso foco não é a vida, nosso foco é o sistema, geração de riqueza, etc. Então, ele vai trazer crítica aí, uma leitura bem interessante aí, que ele vai trazer aí com base nessa situação. E dizer assim, o capitalismo, não sei, o que está acontecendo? Houve tanto um direcionamento para o sistema, para a geração de riqueza, e uma manipulação massiva, vamos dizer assim, de propagandas, da questão psicológica mesmo, em propagandas para consumo, e dentre outras coisas, que acabou que o que Habermas traz ali, que a gente vive para o sistema e não o sistema nos auxilia na vida, né? Nos ajuda na vida, e acontece mesmo. E é bom, né? A gente ver de volta, entender que as pessoas importam, porque é isso, se não tiver as pessoas, o que adianta todo o resto, né? E se a gente puder unir as duas coisas, a tecnologia nos traz conforto, mas se a gente puder unir os dois, né? Daqui a pouco, se só depender de máquina para produzir, a gente faz o quê da vida? Lógico que a gente já tem essa mudança, né? Mas a gente até existe a discussão da Torre de Marfim, se não me engano, se esse é o termo, por favor, se não for, me lembrem aí certinho. A pessoa que não lembra os termos, né? Mas é da ideia da universidade como uma Torre de Marfim. Então, não sei como é que a gente vai ficar. O pessoal diz, a universidade não vai existir daqui a 5 anos. Será? A gente tem alguns processos aí que nos trazem de volta aí o entendimento da realidade, que somos seres humanos. Por isso que eu gosto de trazer algumas coisas, às vezes no início da aula, para a gente relembrar que a gente aqui é um time, nós somos todos colegas, enfim. E, lógico, dentro das suas responsabilidades, dentro das hierarquias existentes, mas, enfim, igual eu falo, daqui a pouco tá, como disse, tem aluno meu vizinho, então a ideia é que a gente viva e conviva cada vez melhor. Tá lá, então fechamos aí, né, 2020, tá bom, tô bem recente já. Só para a gente entender a lógica desse direcionamento estratégico. E a gente, uma vez entendido como é que a gente vai passar por tudo, tá? A gente vai passar aqui pela SWOT, a gente vai passar pelas estratégias de porte, pelas ferramentas de porte, nós vamos olhar para como é que a gente analisa a vantagem competitiva a partir de recursos internos também, de forma um pouco, né, mais olhando tudo isso para que a gente comece a pensar depois em planejamento estratégico. Só que o primeiro passo para planejamento estratégico é definição de visão e missão organizacional. Então, vejam lá, visão como um propósito básico. Então, um direcionamento de longo prazo para os gestores, algo desafiador e estimulante. Então, a frase aqui tem uma câmera na frente aqui do Clóvis, é no sentido de que visão é acreditar no impossível, tocar o intangível e ver o invisível. E eu gosto dessa frase porque não que a gente vá buscar como visão algo impossível, não é essa a lógica, mas é pensar em algo que seja estimulante, que seja desafiador, algo que não seja tão fácil de alcançar assim, que você não precise mudar tão logo, mas que seja possível de ser atingido, porque se for impossível, aí você acaba desestimulando também os gestores. Então, como gestor, quando você estiver na sua organização, olha a visão, você vai ter uma ideia de qual é o direcionamento para onde essa organização está indo, o que ela pretende aí como visão para a organização. Então, como é que a gente define uma visão para fins estratégicos, para uma organização, independente do tipo de organização, a gente vai pensar o impulso, o foco para o desenvolvimento futuro da empresa, pensar no escopo de produtos e mercados, se tem algum tipo de prioridade, recursos necessários e algum tipo de implicação para fins de crescimento e retorno.
Só que a gente não vai colocar tudo isso na visão, tá? A gente só vai pensar para entender um pouco como é que a organização vai trabalhar, mas o foco da visão vai ser um pouco mais direcionado para uma expectativa, um impulso de desenvolvimento futuro para que ela chegue a ser isso no futuro. Por exemplo, a Gerdau aqui, ser global e referência nos negócios em que atua. Então, você tem uma noção aí de qual é o direcionamento estratégico que ela vai ter que ter para que ela seja global, ou seja, e ela seja referência. Então, vai buscar qualidade, vai buscar internacionalização nesse sentido. A Johnson & Johnson promoverá, do Brasil, né, promoverá o bem-estar em cada pessoa, fazendo parte de sua vida pelo menos uma vez por dia, desde a sua infância até a maturidade. E aí, usaram Johnson & Johnson hoje? Pelo menos uma vez? Provavelmente você usou, né? Eles têm produtos, cotonete, sei lá, agora, pasta de dente, tem pasta de dente? Não sei, tem tanta coisa, nem sei o que tanto tem. Tem shampoo e assim por diante, cosméticos, né? Então, a ideia é bem-estar e que você use pelo menos uma vez por dia aí, na infância até a maturidade, os produtos da Johnson & Johnson. Unilever. Queremos ser uma companhia capaz de entregar aos seus consumidores produtos que promovam a melhoria dos padrões de vida. Aí aqui alguns direcionamentos, mas o geral é esse aqui. A Coca-Cola, ela traz como visão, eu achei interessante da Coca-Cola que ela divide, em pessoas, portfólio, parceiros, planeta, lucro e produtividade. Então, ela vai trazer. E a Coca-Cola, ela tem um direcionamento um pouco mais específico em termos de visão, né? Então, ela vai definir mais especificamente aí um ótimo local para trabalhar. E ela traz o que alguns autores vão definir como visão no sentido mais específico. Então, aí para o planeta, cidadão responsável que faça diferença, criando e apoiando comunidades sustentáveis, né? Em termos de pessoas, de portfólio, oferecer ao mundo um portfólio de marcas de bebida com qualidade que antecipe e atenda às necessidades e aos desejos das pessoas. Certo? Então, alguns exemplos aí de visão. Se tiverem dúvida, é só me chamar aí que a gente conversa, tá? Só abrir o microfone. E missão vai explicar, então, a missão da organização. Por que que a organização existe? Qual é a contribuição? O foco de qual é o mercado e o produto que ela vai trabalhar. Então, a missão ela tem que ser um pouco mais pragmática. Ela vai dizer o que, para quem, como, mas precisa ser clara, né? Simples de ser entendida. E também com uma visão pensada a longo prazo. Então, a gente faz algum tipo de releitura na missão, se necessário, nas revisões de planejamento estratégico, mas o ideal é que ela não seja mudada, que ela seja uma missão estabelecida que consiga ficar aí para longo prazo. Então, o que, para quem, para que, como, onde e a responsabilidade social tem entrado nas definições de missão empresarial das organizações. Os produtos, atividades, de repente, pensar no cliente, no mercado e no acionista. Então, às vezes, definições de como é que quer tratar os clientes, qual é o mercado que vai atuar e como é que vai trazer o retorno para o acionista, tem sido estabelecido em missão também. Então, vejo que na missão, assim como na visão, você sabe para onde a organização está indo. Na missão, você sabe o quê, como é que ela vai fazer, de que forma ela vai atuar em termos de responsabilidade social, se é o foco, como é que traz retorno para o acionista, e assim por diante. Então, aí a Coca-Cola, eu trouxe um exemplo mais específico, porque alguns vão dizer que a missão seria o que a gente está entendendo pelo conceito de visão aqui,
e a Coca-Cola traz uma missão mais simples, né, no sentido de refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e criar valor e fazer a diferença, que, a meu ver, seria mais uma ideia de visão, mas só para também trazer para vocês que nós temos alguns autores que vão fazer a inversão dos conceitos entre missão e visão, se estão certos, se estão errados, enfim, depende aí, mas na minha percepção, aí como uma opinião própria, eu entendo visão a partir da visão do estabelecido pelo Fresati, como eu trouxe nos slides, e missão também, como o professor Fresati traz, que é essa ideia mais pragmática. Então, um exemplo aí mais pragmático de missão da Walt Disney: ser no mundo uma das produtoras e fornecedoras líderes de entretenimento e informação, usando nosso portfólio de marcas para diferenciar nosso conteúdo, serviços e produtos de consumo. Nós buscamos desenvolver as mais criativas, inovadoras e rentáveis experiências de entretenimento e produtos relacionados no mundo. Falou de Mickey? Não. Falou de... Não. Falou do quê? Entretenimento e informação. Então, e experiência, eu acho que são palavras-chave aí quando a gente fala em Walt Disney. Google, a missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Eu falei assim, quando eu vi a missão da Google, eu falei, gente, olha só, nem imaginei que eles queriam organizar a informação do mundo e torná-las acessíveis e úteis, né? Mas realmente faz sentido depois que a gente vê. A Dell ser a mais bem-sucedida empresa de computadores no mundo e entregar a melhor experiência ao cliente no mercado no qual servimos. Então, a Dell, só para trazer aqui, ó, que é computadores. Se um dia acabar a ideia de tecnologia de computadores, a Dell precisa revisar toda a sua missão. Tá? Então, é específico aqui quando ela coloca computadores dentro da missão. Citigroup aí ser a mais respeitada empresa global de serviços financeiros. Aí o legal é que ela busca, ó, entregar lucros e gerar crescimento com responsabilidade. Aí ela fala dos lucros dos acionistas. A Ford, olha só, da Ford, ela não fala de carro, não. Ela fala, somos uma família global. Então, o que ela traz já de base? Ó, um pouquinho da cultura, de quais são os valores da organização. Com orgulhosa herança, então, a história aqui permanecendo na missão da organização. Apaixonadamente comprometida em fornecer mobilidade. Se um dia não tiver mais carro, a gente não utilizar mais carro, sei lá, e for outro tipo de veículo, enfim, ela ainda está com a sua missão adequada para o que precisar ser ajustado. Facebook, dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. Então, são exemplos aí que nós temos, e a ideia de que a missão, ela não é para pendurar na parede, tá? A missão, ela vai revelar os valores empresariais, os valores empresariais, e vai definindo aí quem que a empresa é, o que que ela está tentando realizar. Então, a lógica aí de missão organizacional. Eu trouxe aqui o Bill Gates porque, se a gente for pensar, de certa forma, o Bill Gates, no início da Microsoft, né, ele traz lá que a ideia dele, como missão, era que a Microsoft fosse a maior empresa de software no mundo. Então, o foco, se você for olhar nessa missão, não é maximizar o retorno do acionista, nada disso. Isso é consequência. Algumas organizações colocam essa ideia de retorno, tal, mas quando a gente fala em retorno do acionista, de alguma forma, se quiser trazer isso na missão, mas no geral, as organizações, elas preferem não colocar a definição dos acionistas na missão. Deixa eu só achar o que eu queria passar. Estamos lá, né, gente? Ó, vou passar um pouquinho aqui, mas eu queria só passar um vídeo para vocês, rapidinho, de 13 minutos.
Vou passar a aula que vem. No início da aula que vem, a gente começa com o vídeo, tá? Esse vídeo aqui, que é muito tempo. E ele fala um pouquinho sobre missão e esse direcionamento, daí a gente começa a aula com isso, conversa um pouquinho mais sobre missão e segue para o outro conteúdo. E aí, legal ver um pouquinho das missões das organizações? Cadê? O Gerson saiu? Não, o Gerson viu lá que quando você olha para a visão organizacional e para a missão, você tem um vislumbre já de uma ideia do direcionamento estratégico dessas organizações? Sim, professor. Obrigado. Então, qual que é a ideia de tarefa, modo de dizer, né, para vocês para essa aula? São 5 perguntinhas, deixa eu só colocar aqui, e eu vou postar também lá no Teams. Eu não compartilhei a tela de novo. Aqui. Sobre a Google Company, eu vou postar um texto para vocês da Google, mas vocês podem pesquisar na internet, fazer buscas como vocês quiserem, né? Pesquisar como vocês desejarem aí, olhar a webpage da empresa e como é que você descreveria a estratégia da Google. Bom, aqui não é a ideia de você descrever a missão, não. É pensar em termos estratégicos o que a Google está fazendo. Se você fosse pensar numa análise competitiva, como é que você define o setor? Qual é o setor da Google? E quem que são os concorrentes? Aí já vocês vão começar a ter uma ideia do nossos próximos temas, né? Olhando o ambiente, o mercado, que tipo de tendência está impactando o setor na sua percepção, né? Nas leituras que você fez aqui, busca lá informação na internet, tá? Quais são as perspectivas de crescimento para o principal negócio? Qual que é o principal negócio da empresa? Você acredita que o setor que a Google está inserida é competitivo? Então tem muita, ou não, ela é meio que única, não existe, né? O setor não é competitivo, porque ela tem uma vantagem competitiva sustentável, quando a gente pensa em busca na internet ou não? Como é que é isso? E se você recomendaria investir nessa empresa e por quê? Então, são 5 perguntas aí para a gente começar a pensar nos próximos temas da disciplina, a partir da análise da Google, e daí, conforme a gente for estudando esses temas, a gente vai discutir inicialmente aqui esse caso, mas a gente vai conversando mais sobre a Google também. Então, é isso por hoje. As primeiras aulas são mais entendimento, mas eu agradeço as participações, acho que isso torna enriquecedor, agradeço as questões e estou à disposição aí se vocês tiverem mais dúvidas, se não, boa próxima aula e nos vemos sexta-feira. Tchau, professora, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite.